Graça e paz, meus irmãos. Bendito seja Deus que nos trouxe até este lugar, para que possamos cumprir o dia do Senhor e juntos podermos bendizê-lo e adorá-lo. Para mim é mais uma alegria de poder falar da palavra de Deus aos irmãos. E hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, que é o papel do crente frente à pluralidade religiosa que nós temos nos dias de hoje. Então, vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, e nós leremos o capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo. Daniel, que é mais um profeta exponencial da Bíblia, com sua literatura apocalíptica. Com os jovens ainda não chegamos em Daniel, ainda vamos para Isaías, porque Daniel já é pós-invasão da Babilônia. Nós ainda não chegamos no início do exílio. Antes de lermos, nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, em busca de iluminação do seu Santo Espírito. Senhor Deus poderoso, soberano e bendito Pai, nós nos encontramos aqui, Senhor, mais uma vez diante da Tua santa e poderosa palavra. Palavra essa, Senhor, que nos direciona, que nos dá o caminho, que nos transforma e que nos edifica para a Sua própria glória. Palavra essa, Senhor, que nos alimenta e por isso precisamos dela continuamente. E aqui estamos, Senhor, frente a esta palavra. E te clamamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que venhamos compreender todas as coisas que o Senhor quer nos falar neste dia, nesta manhã. Que eu apenas, Senhor, seja um instrumento em Tuas mãos e que venha falar a verdade que está na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Daniel, capítulo 1, diz assim: No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias:
Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém. Meus irmãos, cada vez que os dias passam, cada vez que nós vemos as coisas acontecerem, as notícias surgirem, nós começamos a perceber que um movimento acultural no que diz respeito à palavra de Deus, ele é crescente. Cada vez mais nós vemos pessoas que aderem, que abraçam ao liberalismo teológico, a busca de compreender a Deus, como assim foi nos séculos passados, a partir de uma razão humana, a partir de uma visão humana, e não a partir da palavra de Deus em sua sobrenaturalidade, em seu poder transformador. E cada vez mais, pessoas têm se voltado a reconhecer a Bíblia não mais como palavra de Deus, a reconhecer a Bíblia apenas como livro histórico, como livro de ensinamentos, de como viver em comunidade, como livro que contém apenas informações morais, para que se desenvolva a sociedade. E particularmente, nos dias mais atuais, tem havido uma preocupação da parte de algumas igrejas evangélicas, porque muitos crentes, muitas pessoas têm se voltado a outras religiões e abandonado a palavra de Deus e a verdadeira religião. Tem deixado para trás o conhecimento que foi adquirido da palavra de Deus. O fato é que nós hoje temos uma grande diversidade de religiões, e quando eu falo isso, eu não falo apenas de seitas que conhecíamos antigamente, ou de outras religiões que se denominam como antigamente, mas também de movimentos insurgentes e de movimentos iniciais, que nem mesmo nome muitas vezes têm. Fato é que nós começamos a identificar, depois da pandemia, que as pessoas deixaram de vir ao templo, deixaram de adorar a Deus, conforme a palavra de Deus manda. E isso é um movimento que parece que está se mantendo em alguns lugares. E posteriormente pode se tornar mais uma vertente contrária à palavra de Deus. E o fato é que nós precisamos estar munidos, fundamentados, embasados na doutrina da palavra de Deus, para que possamos saber como reagir frente a esses movimentos insurgentes, frente a essas novidades que acontecem e que muitas vezes levam muitos adeptos, muitas pessoas acabam por se lançar a isso. Se nós observarmos a história de Daniel, especificamente em seu livro, não apenas neste capítulo, nós podemos identificar que Daniel, ele possui uma firmeza quanto aos seus princípios bíblicos. Ora, desde criança nós vimos que Daniel é aquele rapaz que foi lançado na cova dos leões, porque não deixou de fazer suas orações diárias, ainda mesmo quando o decreto do rei
ordenava o contrário. Este é o homem que nós conhecemos quando lemos o capítulo 1, que rejeitou aquelas finas iguarias, que optou por abster-se daquilo que o rei havia ordenado para eles, a sua ração diária, conforme os costumes babilônicos. E Daniel é esse rapaz que tem essa firmeza quanto aos seus princípios bíblicos, e isso perdura durante toda a sua vida, fazendo dele um exponencial ali na Babilônia, ali na terra de Sinear. Isso se atesta também pela sua decisão de não se contaminar, mas também pela sua posição social. Se você prestar atenção, nos versos 3 e 4 diz o seguinte: após a chegada de Nabucodonosor e o seu exército ali em Jerusalém, onde a cidade foi devastada, o rei diz a Aspenaz o seguinte, verso 3, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então Daniel e os seus amigos e os demais que estavam com eles não eram homens simples, eram homens versados, eram homens que conheciam a sua cultura, que conheciam a palavra de Deus. E aí já se refuta esse entendimento que algumas pessoas têm de que nós que somos crentes, nós que somos evangélicos, somos irracionais, ou somos tapados, ou não entendemos o mundo como ele funciona. Na verdade, a palavra de Deus nos diz como todas as coisas funcionam. E a prova disso, uma das provas disso, é que Daniel e seus amigos, eles foram chamados por Nabucodonosor porque eram conhecedores de toda a ciência. Eram homens que se devotavam ao Senhor, não apenas religiosamente, quando eu falo isso é de práticas religiosas, mas também com o seu entendimento. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. É uma das tratativas que está lá. E amar a Deus com todo o entendimento é esta busca do conhecimento para glorificar a Deus. Se Daniel e os seus amigos não fossem assim, provavelmente eles teriam cedido a todas as ordenanças de Nabucodonosor nessa reformatação que eles passariam. Daniel foi um homem chamado por Deus e expôs a sabedoria de Deus, mesmo sendo ela loucura para o homem natural. Porque se o rei disse, olha, coloca como ração diária a esses jovens o que eu mesmo como, as finas iguarias, o vinho, para que eles experimentem como é ser um caldeu. E Daniel ali diz, não, de forma alguma essa determinação, e se o rei disse isso é porque o rei tinha experiência, então o rei já deveria ter aplicado isso em diversos outros povos, mas Daniel ele contraria o que o rei diz, quando ele diz, não faça isso. Faça um teste de pelo menos 10 dias. O rei colocou os jovens para passar por 3 anos de reformatação, um processo de aculturação que eles receberiam. E Daniel diz, experimenta por 10 dias, apenas 10 dias, para que se veja o resultado. E isso não seria concedido e nem mesmo sugerido se Daniel não tivesse o conhecimento dado da parte de Deus de que aquilo aconteceria. Você acha que Daniel ia dizer um negócio desse? Não, eu vou aqui, eu acredito que pode dar certo, eu suponho que pode dar certo. Não, Daniel sabia que ia dar certo. Da parte de Deus, Daniel tinha certeza de que as coisas realmente seriam diferentes da forma como ele disse, e assim o foi. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram contraculturais, inclusive em relação ao seu próprio povo. Porque se nós observarmos a história dos profetas pré-exílicos, nós começamos a observar, nós começamos a identificar que o povo de Deus,
cada vez mais se parecia com os povos pagãos. Você lembra quando o povo foi entrar na terra prometida? Que Josué instruiu ao povo, da parte de Deus, disse: vocês precisam expulsar todo o povo, todos os cananeus, o Eteu, o Jebuseu, o Ferezeu, todos esses povos devem ser expulsos por vocês, para que vocês habitem na terra e tenham paz. E o que foi que o povo fez? Deixou alguns povos, para que vivessem ali com eles, ainda que vivessem de forma de vassalagem, obedecendo as ordens dos judeus, dos hebreus, mas esse povo passou a ser pedra de tropeço na vida do povo de Israel. E essa pedra de tropeço é a mesma que identificamos durante toda a história do povo de Deus, até o seu exílio. Era no meio do povo de Deus, antes de que o exílio acontecesse, que os juízes vendiam sentenças por algo ínfimo. Era no meio do povo de Deus que os mais ricos oprimiam os mais pobres, arrancavam dos mais pobres. Era no meio do povo de Deus que os homens sacrificavam seus próprios filhos para conseguir prosperidade. Era no meio do povo de Deus que os homens adoravam a esse ser chamado Baal, acreditando que ele sim era Senhor, ao ponto de que existia um costume entre o povo de Deus, de que quando abriam a sua boca e falavam Senhor, eles estavam falando de Baal e não do Deus verdadeiro. Esta é a situação do povo que foi levado cativo para a Babilônia, reino do sul. Essa é a situação do povo que foi escolhido por Deus, do povo que foi retirado lá da terra do Egito e que entrou neste exílio, sendo semelhante aos seus vizinhos, aos povos pagãos. Então Daniel e seus amigos, eles são contraculturais até mesmo entre o seu próprio povo. Porque enquanto muitos permaneciam desobedientes, enquanto muitos permaneciam contumazes, ele e os seus amigos permaneciam confiantes no Senhor, firmes nos propósitos que aprenderam de Deus. Além de que, mesmo tendo recebido de Deus todo o conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, eles não abandonaram ao Senhor. Você já viu aquelas pessoas que quanto mais estudam e quanto mais conhecem, mais elas querem dizer que Deus não existe, ou querem dizer que Deus não é esse Deus que nós conhecemos, ou esse Deus que é um mito. Com Daniel não foi assim, os seus irmãos. Eu lembro que antes de eu vir para o seminário, algumas pessoas disseram assim: rapaz, tome muito cuidado, porque ou muito estudar, ou muito conhecer a palavra de Deus, pode lhe fazer ali, na minha terra chama trevalear, você começa a ficar meio doido. Não sei se aqui chama assim. Rapaz, cuidado, esse negócio de estudar a palavra de Deus demais, tome muito cuidado. Não sei se os primeiranistas escutaram isso, mas eu escutei. De fato, a gente sai diferente daqui. Mas a gente sai diferente porque a gente busca conhecer mais ao nosso Deus. Meus irmãos, conhecer a palavra de Deus é conhecer a Deus. E nós só podemos conhecer a Deus se firmemente meditamos nesta palavra. Às vezes a gente passa por situações na vida e diz assim: Senhor, o que é que o Senhor quer? Fale comigo, meu Deus. Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus não se torna viva a cada dia, não é simplesmente, isso não é uma falácia, é uma verdade. E é ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta, é ela que nos direciona. Então Daniel e os seus amigos, mesmo sendo doutos, mesmo sendo conhecedores, e não é só da palavra de Deus, é de toda a ciência, de toda a cultura, de todo o entendimento, eles não viraram as costas para Deus, porque entendiam que isso era glorificar a Deus. Então, diante de todas essas coisas,
é necessário dois entendimentos. O primeiro deles é cosmovisão, que nós vamos falar aqui. E o segundo deles é apologética. Então, em primeiro lugar, cosmovisão vem do termo alemão Weltanschauung, que traduz esse sentido de cosmovisão e que, em boa parte das vezes, é utilizado para indicar concepções, percepções ou instituições que se tem sobre o mundo. Daniel, quando adentrou ali o exílio, quando foi lá para a terra de Nabucodonosor, ele tinha essa percepção a respeito do mundo. Ele tinha essa concepção, essa instituição de saber a forma como ele ia interpretar o mundo. E quando eu falo mundo, eu não estou falando mundo do mundanismo. Eu estou falando do mundo, todas as coisas. Todos nós temos uma percepção das coisas do mundo, das coisas do cosmos, que nós adquirimos conforme nós somos formados, em nossa formação. É o que em inglês se chama por worldview, ou life worldview. Todos nós temos essas concepções. O que precisamos é ter essas concepções com base na palavra de Deus. Por exemplo, você sabe que uma criança que já foi instruída, já está maiorzinha, ela sabe que se ela botar a mão no fogo, vai queimar. Ou ela sabe que se o pai disse para não sair e ela sair, ela vai estar desobedecendo e vai ser disciplinada. Ela entende que não pode conversar com estranhos, porque os pais instruíram assim. E a nossa formação, paulatinamente, gradativamente, vai formando a nossa cosmovisão. E quando passamos de criancinha, nós começamos a formar a nossa cosmovisão a partir daquilo que estudamos, a partir daquilo que lemos. E por isso a nossa cosmovisão tem que ser relacionada à palavra de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Para que nós entendamos melhor isso, essa geração que ia entrar na terra prometida, e o livro de Deuteronômio é uma série de discursos de Moisés a essa nova geração, que entraria ali na terra prometida, ele relembra o compromisso que o povo de Deus deveria ter com o Deus que os tirou da terra do Egito, embora eles não fossem vivos ainda, mas sabiam dessas histórias, porque eram repassadas de pais para filhos. Em Deuteronômio capítulo 6, diz o seguinte, verso 4, a partir do verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Educação, formação. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, essa determinação de Deus, falada a partir de Moisés ao povo que foi eleito, era de que as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, o compromisso que se deveria ter do homem com a lei do Senhor, deveria ser repassada aos seus filhos, e dos filhos aos seus outros filhos. E a cosmovisão cristã, ela parte de um entendimento da palavra de Deus. Quer ver um exemplo? A cosmovisão que perdura no mundo hoje é de que o aborto não é crime, e de que a ciência já disse isso, e de que já existe entendimento, que só existe vida. Eu nem acompanho mais essas pesquisas, mas na minha época, que não é muito longe, só existia vida, não sei se era a terceira semana, quarta semana, eu não lembro mais
mas era a partir de uma semana aí. E os médicos diziam isso. E as pessoas que leem isso, que estudam isso, passam a enxergar a concepção a partir dessa dita semana aí. E de que haveria vida a partir dessa semana. E de que o aborto poderia ser feito antes que a vida existisse. Isso é cosmovisão. Isso é o entendimento que as pessoas têm do mundo, mundanas, o ímpio. Mas a palavra de Deus nos diz quando houve concepção. No Salmo 139, esse é um texto que fala sobre isso. No Salmo 139, verso 16, diz assim. Eu vou ler a partir do verso 12. Verso 13, perdão. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Primeira coisa. Quem está formando o homem ou a mulher dentro do seio, dentro do mais íntimo da mulher? É Deus. Tu me teceste, né? Não tem tecer? Tu me teceste, tu me formaste no interior, no seio de minha mãe. Verso 14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Coisa de Deus. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Verso 16, os teus olhos me viram o quê? A substância não tinha forma. Não tinha forma ainda. Mas já existia vida ou não? Sim, porque o salmista está dizendo. Da parte de Deus ele está dizendo. Então o cristão vai dizer o quê? Existe vida, a partir da fecundação existe vida. Se os próprios gametas têm vida. Cosmovisão, meus irmãos, é esse entendimento da forma como se vê o mundo. Outro exemplo que nós podemos ter é quando chegamos em outras culturas, né? Quando viajamos aí, por aí fora. Viajamos não, que eu não ando viajando por aí afora não, viu? Vou botar quando viajam por aí afora e conhecem outras culturas, outros gostos, outras comidas, outras formas de interpretar as relações interpessoais. E isso está baseado em quê? Em cosmovisão. Então a cosmovisão nossa, cristã, deve ser uma cosmovisão bíblica, deve ser uma cosmovisão que louva a Deus. 1 Pedro capítulo 3, eu vou ler, não precisa você abrir. 1 Pedro capítulo 3, versos 13 a 17, diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pedro escreve essa carta no momento em que o povo de Deus estava sendo perseguido, duramente perseguido, pelo Império Romano. E ele diz: vocês precisam conhecer, se fundamentar daquilo que creem, daquilo que fundamentam as vossas práticas, para que vocês possam responder a respeito da razão, da esperança de vocês. Você já pensou, você está sendo perseguido? Você está sendo perseguido ali por causa do Evangelho? E aí a pessoa consegue lhe pegar ali, lhe capturar, e começa a lhe questionar, lhe torturar e lhe questionar. Por que você está fazendo isso? Quem foi que disse que Deus existe? Rapaz, se Deus existisse, por que Ele deixou de ser preso? Se Deus existisse, por que Ele deixou você ser torturado?
Se você não tiver um entendimento, uma boa fundamentação da sua fé, se você não tiver um conhecimento da razão, da esperança que você tem em continuar crendo na palavra de Deus, em continuar acreditando na providência de Deus, você não vai saber responder. E quando o homem é refutado, facilmente, ele é dominado. Quando o homem não sabe, não entende a razão da sua esperança, facilmente, ele é convencido a outros entendimentos. Então a cosmovisão, ela propõe resposta para as questões fundamentais da existência. Se eu lhe perguntasse o que é a realidade, com certeza você tem uma resposta a respeito disso. E essa resposta vem a partir do quê? Da cosmovisão que você tem, do entendimento de mundo que você foi formado. Se eu lhe perguntasse quem somos, o que é bem ou o que é belo, ou como viver melhor, você responde. Talvez até responda diferente de outras pessoas que aqui mesmo dentro estão. Porque respondemos conforme aquilo que fomos formados. A cosmovisão também molda a nossa maneira de viver. A forma como você responde quando você é confrontado, que é diferente de outras pessoas, quem sabe, isso faz parte da tua cosmovisão. Isso faz parte da forma como você entende uma confrontação. Isso faz parte da forma como você foi formado, com traumas ou sem traumas, da forma como você foi formado e você responde aquilo, com base no que passou. É a cosmovisão que oferece segurança emocional. Porque nos momentos difíceis, nós recorremos às nossas crenças fundamentais. Você está vendo como a cosmovisão é algo que está fincado e arraigado no seu coração? Tem um ditado que diz assim, mais ou menos assim, quer saber quem é uma pessoa, dê poder a ela. O povo não fala isso, né? Quer saber quem é uma pessoa, dê poder a ela. Por que o povo fala isso? Porque a pessoa vai se encontrar numa situação de domínio, e aí ela vai deixar aflorar quem ela é. Esse quem ela é, isso que eu estou dizendo, quem ela é aflorado a partir da cosmovisão que ela tem. Quer saber o que uma pessoa crê? Peça para ela orar. A boca fala do que o coração está cheio, então peça para a pessoa orar. Quando ela orar, ela vai dizer em que é que ela crê. Quer saber o que a pessoa crê? Peça para ela orar. Porque aquilo que ela vai dizer, a gente fecha os olhos e fica pensando, meu Deus, e agora eu vou dizer o quê? Vou dizer o que eu aprendi. E o que aprendeu está onde? Aqui. É a cosmovisão. É o que você foi arraigado. É a cosmovisão que fundamenta normas. É a cosmovisão que traz o entendimento do que é justiça, do que é pecado, do que é esperança, do que é redenção. Tem pessoas dizendo aí que a redenção do homem é ficar rico, né? Porque Deus chamou você para comer o melhor dessa terra. E estão dizendo isso com base em quê? Na cosmovisão errada que eles têm. Na concepção errada que se tem de redenção. A cosmovisão, ela integra uma cultura. Porque você passa a viver com pessoas que têm o mesmo entendimento que você. Ou entendimentos semelhantes. Uma sociedade sente o mundo fazer sentido a partir da unificação das visões. Eu penso da mesma forma. Sim, é assim mesmo, eu também acho que é dessa forma. Na última vez que eu falei aqui, eu falei sobre a Igreja de Cristo viver em unidade. E Paulo instrui lá em Coríntios para que as pessoas tenham o mesmo proceder, o mesmo entendimento. Porque isso dá sentido à igreja. Cosmovisão bíblica. É a cosmovisão
que faz um filtro cultural. Você está assistindo uma coisa lá, um filme, um desenho, sei lá o quê, e aí você consegue identificar o que está certo e o que está errado. Por quê? Porque você tem uma cosmovisão. Você tem fundamentos que foram formados no seu coração, no seu entendimento. Isso é cosmovisão. E eu vou dizer uma coisa a você. Mudar a cosmovisão é coisa difícil. Porque mudar a cosmovisão é mudar cultura. E o que Nabucodonosor queria? Mudar a cultura de Daniel e os seus amigos. Começa a mudar o nome. Imagine só, Daniel, e você leu e deve ter compreendido isso. Daniel, ele foi chamado para servir aonde o rei estava. Não era uma posição qualquer. Daniel foi chamado para ser como se fosse um conselheiro do rei. É como se fosse alguém para estar do lado do rei, enquanto ele governava. Quem vai estar do lado do rei tem que ser uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa, como diz a palavra de Deus, douta. Só que o rei é judeu ou não? Não é judeu. Então tem que ser uma pessoa culta, douta, conhecedora, inteligente. Mas com base em quê? Na cultura dos caldeus. Na cultura dos caldeus. Então eu falei aqui que cosmovisão é que traz, por exemplo, traz a concepção do que é justiça. Justiça para o povo de Deus é uma coisa. Justiça para os caldeus é outra coisa. E Daniel precisava aprender essa justiça. Por quê? Porque ele está do lado do rei. Ou você acha que o rei ia ficar governando dizendo: o que é que você acha, Daniel? Bom, na minha terra era assim. Não, na sua terra não, porque você não está na sua terra, nem existe mais a sua terra. Você está aqui. Então você acha que Daniel, quando foi adquirir conhecimento a respeito dos caldeus, ele não teve contato com outros deuses? Não? Teve. Os caldeus eram homens inteligentes, na astronomia, na ciência, mas todos esses conhecimentos eram relacionados a uma divindade. É como se fosse um conhecimento mitológico. E Daniel, quando lia ali os documentos, ele tinha acesso a esses deuses. Aí, se ponha no lugar de Daniel agora, você, conhecedor da palavra de Deus, que tem lutado para seguir os mandamentos do Senhor. E aí você é chamado para poder servir aí diante de um ímpio. E você precisa aprender a lei dos ímpios, as concepções de justiça, as concepções de como agradar a um Deus mitológico. E aí você começa a ler e a estudar isso ali. Você vai estar fundamentado na palavra de Deus? Ou você vai se envergar as vertentes não cristãs? Isso é sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Se hoje as pessoas não querem botar os filhos, alguns, né? Os filhos nas escolas, em algumas escolas, porque não querem que os filhos sejam doutrinados, acho que é essa palavra que eu uso, doutrinados com outras vertentes. Não, meu filho, aqui pode tudo, aqui não existe nem homem nem mulher, aqui você escolhe o que você quer. Será que nós temos nos fundamentado na palavra de Deus? Ao ponto de podermos confrontar essas coisas? Ao ponto de podermos enxergar essas coisas e retirar aquilo que não presta, aquilo que não pode ser aceito, que não está de acordo com a palavra de Deus? A cosmovisão, ela funciona dessa forma. Sentimentos, crenças, valores que estão dentro de nós, e esses valores fundamentam decisões que nós tomamos. Você toma uma decisão com base na sua cosmovisão. E essas decisões, elas se transformam em comportamento.
Então, é por isso que muitas vezes você vê o ímpio fazendo uma coisa, você diz, rapaz, como é que a pessoa pode fazer um negócio desse? Vou dar um exemplo. Como é que a pessoa pode fazer um carnaval daquele, aquela festa de carnaval? E achar que aquilo é natural, que é cultura, e pronto. Mas por que a gente acha estranho? Porque a nossa cosmovisão é diferente da cosmovisão de quem está fazendo o carnaval. Os sentimentos, os valores, as crenças daquele povo é totalmente diferente das nossas. E a cosmovisão bíblica, e é importante que nós saibamos disso, a cosmovisão bíblica, ela não é apenas uma visão de mundo, um entendimento de mundo, entre outras várias cosmovisões. Para nós, a cosmovisão bíblica é a cosmovisão correta. Então, a nossa visão de mundo, todas as coisas que nos envolvem, elas devem passar pelo crivo da palavra de Deus. Se você é cidadão do céu, se você é crente no Senhor, então todas as coisas que permeiam a sua vida, elas passam pelo crivo da palavra de Deus. É por isso que é difícil o crente não ser perseguido. Pode ter certeza. Porque o que está aqui, meu irmão, é totalmente contrário ao que está lá fora. E aí você chega para os jovens, né? Você chega numa escola ou numa faculdade, você é escanteado. Menino, isso ali é um crente, rapaz. Você não pergunta a ele não, que aquele ali é um crente. Um tempo atrás chamava de bode, né? Um tempo atrás, não é muito tempo não. Chamava de bode. Não, aquilo é bode. E bode é teimoso, né? Aquilo é bode. A pessoa que segue realmente o crivo da palavra de Deus, ela vai ser perseguida, não tem outra forma. Então, se você está num lugar que as pessoas nem sabem que você é crente, nem pelo seu proceder, então tome cuidado. Mas, menina, eu não sabia que tu era crente, não. Cuidado com essas colocações. Alguma coisa está errada. Porque luz não se acende para botar embaixo de um alqueire. Lembra? Não se acende a candeia para botar embaixo de um alqueire. Foi o que Jesus disse. Se acende uma lâmpada para botar onde? No lugar que ilumine. E a relação da cosmovisão com a apologética, que é a segunda coisa que nós vamos tratar aqui, é que esta cosmovisão, ela fundamenta a minha apologética. Então eu não posso ter uma atitude apologética de ser contrário às coisas do mundo, se eu não tenho primeiramente o quê? Uma cosmovisão bíblica bem fundamentada. Talvez alguns aqui, eu já passei por isso quando eu era, vamos dizer mais novo, mas eu sou tão velho não, mas quando eu era mais novo, de me perguntarem as coisas, rapaz, e por que tu faz isso aí? Eu não sabia responder. Por quê? Porque não tinha fundamentado a minha cosmovisão. Apologética é se mostrar contrário às coisas que são contrárias à palavra de Deus. E para que nós venhamos compreender a apologética, em primeiro lugar, a apologética ela leva em consideração, uma das apologéticas leva em consideração a revelação de Deus. Você lembra? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então, a pessoa quando olha para os céus, ela vê que aquilo proclama a um ser totalmente superior, a alguém que criou todas as coisas. Não existe essa história de do acaso formar o que é perfeito. Não existe acaso formar uma coisa que é perfeita. Isso é teoria. Isso é teoria, que eu não sei se ainda é ensinado nas escolas. Na minha época era. Acaso não forma coisa perfeita. Então, os céus anunciam que existe um Deus. E a apologética, o ponto de contato da apologética é de que as pessoas, quer sejam crentes ou não, elas entendem que existe um Deus. Vocês estão entendendo? Elas entendem que existe um Deus. A questão é que a pessoa que é eleita e que recebe a iluminação do Espírito de Deus, ela vai entender que o Deus é o quê? O Deus da Bíblia.
A pessoa que não tem essa iluminação, ela vai entender que o Deus é o quê? Qualquer coisa, meu filho. Qualquer coisa, qualquer coisa. Como lá no Oriente é um animal. O Deus é um animal. Em alguns países o Deus é um animal. Em outros o Deus é o dinheiro. Mas eles entendem que existe um Deus. E isso acontece porque a palavra de Deus nos diz que Deus se revelou a todas as pessoas de alguma forma, fazendo vir à tona a ideia de que Ele existe. E o Salmo 19 nos fala isso. De que esse Deus existe e de que eu compreendo que esse Deus existe. Eu só não sei dizer quem é esse Deus. Pelo entendimento da revelação geral, não. A revelação comum, não. E aí Calvino diz uma coisa, lá nas suas Institutas. Ele diz que existe na mente humana, e na verdade, por disposição natural, certo senso de divindade. Consideramos como, além de qualquer dúvida, que isso existe. Senso de divindade existe em qualquer pessoa, naturalmente. É uma semente implantada por Deus. Ora, para que ninguém se refugiasse no pretexto de ignorância, de dizer, não, eu nunca soube que existe um Deus. Não, você sabe. Você sabe porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, naturalmente, o homem tem esse senso de que existe um Deus, sensus divinitatis. Deus mesmo infundiu em todos os homens, certa noção de sua divina realidade, da qual, renovando constantemente a lembrança, de quando em quando, instila novas gotas, de sorte que, como todos a uma reconhecem que Deus existe e é seu Criador. Então a pessoa não simplesmente nasce com esse senso de que existe um Deus, mas isso paulatinamente vem sendo destilado, vem sendo instilado em seu entendimento de que existe um Deus. Já viu aquela pessoa que é ímpia, mas passou por uma situação em que o sobrenatural aconteceu, sei lá, um milagre, foi curada, alguma coisa desse tipo. E ela diz, rapaz, isso só pode ser Deus. Mas ela não sabe que Deus é. Mas ela sabe que só pode ser um Deus. Então ela entende que existe um Deus. Ela entende isso. São, por seu próprio testemunho, condenados. Quem sabe que existe um Deus, mas não busca conhecer esse Deus. Já que não só não lhe rendem o culto devido, mas ainda não consagram a sua vida à vontade desse Deus. Romanos fala sobre isso, né? Paulo não fala sobre isso. Mesmo sabendo quem eram deles, trocaram a verdade de Deus. Eles mudaram a verdade de Deus. E ainda se agradam daqueles que desobedecem à palavra de Deus. Então, o primeiro entendimento é esse, para uma apologética. Todas as pessoas conhecem que existe um Deus. Todas as pessoas conhecem que existe um ser criador. E o objetivo da apologética que nós precisamos ter em mente, primeiro deles, é um desafio, a resposta que as pessoas que não conhecem a Deus, ou ímpias, que não foram justificadas, a resposta que elas oferecem ao conhecimento de Deus. Qual? A incredulidade e o seu efeito consequente, a idolatria. Foi o que eu falei. A pessoa não conhece quem é esse Deus, mas sabe que existe um Deus. Aí diz, o Deus é um animal. Então eu tenho que entrar com a apologética para poder dizer o quê? O Deus não é animal. Por quê? Disso. Segundo objetivo, todo ser humano conhece a Deus, seja aproximando-se dele, seja colocando-se contrário a ele. Já viu aquela pessoa que, não vou lembrar de um exemplo aqui na cabeça, mas aquela pessoa que começou a estudar, aí diz, Francis Schaeffer, pronto, Francis Schaeffer foi um desses homens, um filósofo, que é cristão, que foi cristão na verdade. Era um homem que estudou a palavra de Deus, que estudou a filosofia, e a partir do seu estudo da filosofia ele diz, rapaz, existe um Deus. Existe um Deus. E estudando mais ele disse, esse Deus é o Deus da Bíblia Sagrada. Muito bom, os livros dele são ótimos. Esse Deus é o Deus da Bíblia Sagrada. E inclusive ele se tornou um filósofo cristão muito prático, muito bom de se ler. Muito prático. Então a pessoa encontra Deus, seja se aproximando dele, como nós fizemos,
ou seja, se distanciando dele. Então, isso é fundamental para a nossa apologética, para que nós venhamos confrontar as pessoas. E a apologética, ela tem um ponto de contato. O ponto de contato é o quê? Algo que é comum a você, que é cristão, e comum à pessoa que não é cristã. Quer um exemplo? A pessoa, você está lá, como eu estava, eu fui no posto de saúde sexta-feira, foi antes de ontem, aí tinha pouca gente lá, esse posto aqui atrás, aí começaram a dizer assim, que o mundo está se acabando, foi mais ou menos assim, o mundo está se acabando, que esse coronavírus está acabando com tudo e não sei o quê. E aí um rapaz lá começou a dizer, porque isso aí está escrito em Apocalipse, as grandes guerras e as grandes pragas e não sei o quê e tal. Ou seja, a pessoa falou, eu entrei na discussão, né? Porque aí, meu amigo, a discussão é bom demais. Aí eu digo, é desse jeito mesmo, e Deus vai cobrar, viu? Deus vai... Meu amigo, o chicote está descendo. A gente não pode ficar calado, né? Então, o ponto de contato foi o quê? A situação que o mundo está. O caos em que o mundo está. E aí esse rapaz que estava lá disse o quê? Pois está escrito lá na Bíblia. E deixa eu lhe dizer aqui. Viu o ponto de contato? Como começou a conduzir para a atitude apologética, a atitude de demonstrar a palavra de Deus a quem não conhece. Esse é o ponto de contato. E muitas coisas podem se tornar ponto de contato. A pessoa chega perto de você e fala... Tem um pastor que eu não estou lembrado do nome dele aqui. Ele é amigo do pastor Alex. Muito amigo do pastor Alex. Eu não vou lembrar o nome dele aqui. Mas eu lembro, numa palestra que eu assisti dele, que ele... Depois vocês perguntam a ele, viu? Quem é um amigo dele aí. Ele andava de... Ainda hoje anda de avião. E ele anda de avião com a Bíblia aberta. Ele abre a Bíblia e faz a viagem dele com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia. Porque ele diz que fica esperando a pessoa dizer, pelo menos assim, rapaz, tu acredita nisso aí que tu está lendo? É o ponto de contato que ele quer. Para quê? Para evangelizar. Para ter uma atitude apologética. Para se posicionar frente à situação em que nós estamos. E meus irmãos, e principalmente os jovens, alguns fazem faculdade aqui, onde são constantemente bombardeados de toda espécie de lixo doutrinário que tem por aí. Nós precisamos ter uma cosmovisão bem fundamentada e precisamos ter uma atitude apologética. Nós não podemos deixar que o mundo ele nos trague, nos aglutine, nos engula. Nós precisamos ter uma atitude apologética. E aí eu coloquei alguns pontos aqui que tratam sobre essa atitude apologética. 4 pontos. Primeiro deles, desafie as narrativas culturais atuais. Conheça a cultura do povo que você mora. Tenha consciência das perguntas que as pessoas fazem, do que está acontecendo no momento. Você quer ter uma atitude apologética? Conheça as coisas que estão no momento. Conheça a situação que nós vivemos. Seja política, seja de saúde, seja o que for. Primeiramente, conheça essa situação, para que você possa entender o que Deus está agindo nesta situação. Segunda coisa, demonstre compreensão sobre dúvidas e objeção das pessoas. As dúvidas que as pessoas têm. Por exemplo, quando você lê um texto à pessoa, e você já pode pensar o que a pessoa pode perguntar, realmente, quando a gente lê esse texto, ou quando a gente lê uma notícia, a gente começa a pensar assim, assado. Ou podemos achar, você já viu aquela pessoa que lê uma notícia tão terrível, que é só o que tem hoje, aí diz assim, Deus não pode existir. Recentemente não, mas teve um tempo atrás que teve um desses pastores novos que tem aí nessas novas igrejas, que ele diz, Deus não pode existir. Não foi Deus não pode existir. Ele disse assim, que Deus, como que Deus não podia, não estava
regendo as coisas com seu decreto, porque pessoas eram mortas, mulheres eram estupradas, que não sei o quê, e etc. Você acha que as coisas vão fugir do controle de Deus? Então, às vezes, a pessoa pode ler uma notícia e dizer, rapaz, Deus não pode existir não, porque como é que existe tanta fome nesse mundo? Aí você diz, é assim mesmo, meu filho, deixa eu lhe mostrar aqui por que é. Deixa eu lhe mostrar primeiro que o homem pecou. Deixa eu lhe mostrar primeiro que o homem foi criado perfeito. E ele resolveu, decidiu, contumazmente, se rebelar contra esse Deus. Deixa eu lhe mostrar aqui, para você ver a consequência que nós temos hoje. Então, conheça as dúvidas que podem surgir quando a pessoa lê as coisas, ou quando ela ouve as coisas. Terceira coisa, faça proposições baseadas no Evangelho. Faça proposições que são baseadas na palavra de Deus. E nada dessa história de dizer assim, olha meu filho, você está passando essa situação porque você está sem Deus, que você precisa de vitória, que Deus vai te dar vitória, meu filho. Que não é assim não. Você sabe que não é assim. Você lembra do rico e do Lázaro? Lembra? E Lázaro, à vista do mundo hoje, teve vitória? Lázaro ferido, jogado na porta daquele rico, era lambido pelos cães. Aí você diz, que bom, um pet. É um pet que está ajudando Lázaro. Não é um pet não, meu filho, porque cachorro naquela época era animal imundo. Cachorro foi o animal que comeu quem? Os restos de Jezabel. Lembra disso? Foi uma maldição isso ali. Pois é, pois Lázaro passou a sua vida o quê? Ele queria se alimentar das migalhas da mesa do rico. Mas aí parece que quem se alimentava dele era quem? O cachorro. Mas Lázaro tinha Jesus? Tinha. Porque a Bíblia diz que quando Lázaro morreu, os anjos fizeram o quê? Levaram ele. Então essa história de você ter uma atitude apologética dizendo, meu filho, você está passando isso aí porque você precisa de Jesus. Jesus que vai te dar vitória. Jesus vai... Não, primeiro Jesus vai mostrar que você precisa dele. Que você é pecador. Desobedeceu a Deus. Rebelde até o fim. E precisa se render ao Senhor. Agora, eu tenho formas de dizer isso. Tenho formas de dizer isso. Quer ver uma forma? Comece a pensar na sua vida. Isso eu estou falando para crentes aqui. Quantos dias você acorda, e você pensa assim, o que eu vou fazer hoje para Deus? Ah, vou sentar aqui, vou planejar fazer uma coisa para Deus. O que eu vou fazer para glorificar o nome do Senhor aqui? Às vezes a gente já acorda, já vai atrás da geladeira. Faça proposições baseadas no Evangelho, para que seja confrontado. Mostre como a contracultura, ou seja, a cultura que nós vivemos, que é contrária ao mundanismo, aborda plenamente os aspectos desta cultura. Porque a palavra de Deus nos fala sobre todas as coisas. Ela nos ensina como viver em diversas situações. Mostre isso. E por último, chame a pessoa a uma motivação do Evangelho. Chame para uma motivação, exponha os exemplos de Cristo. E tenha um testemunho fiel. Quer ver um exemplo? A pessoa passa por diversas dificuldades na vida. Ou pelo Covid, pronto. Pelo Covid. Rapaz, tem gente que tem tanto medo do coronavírus que... Misericórdia. Medo demais. Mas aí olha para um crente que continua trabalhando, usando sua máscara, fazendo lá as suas decisões e confiando no Senhor. Aí essa outra pessoa olha e diz, rapaz, eu não sei porque que tu anda feliz, confiante. E aí você olha e diz assim, parece um jargão, né? Mas você olha e diz assim, porque eu confio no Senhor. Eu tenho um Deus que domina todas as coisas, inclusive o coronavírus. Se pegar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Se não pegar, vai ser glorificado do mesmo jeito. Não foi assim que eles disseram? Foi? Ananias, Azarias, Misael? Não, se Deus quiser livrar a gente da fornalha,
o nome dele vai ser glorificado. E se não quiser livrar também, o nome dele vai ser glorificado. Existe uma razão para nós servirmos a Deus e podermos passar pelas dificuldades, confiantes de que nós temos o Senhor. Não que Ele vai nos livrar, que nem sempre vai livrar, porque é a vontade dEle. Mas que nós temos consolo nesse Deus. E essas pessoas que eu falei no começo, que voltam as costas para Deus, que estão imersas em pecado, que estão imersas em outros entendimentos teológicos, elas precisam compreender que somente o Senhor, o nosso Deus, é o único verdadeiro, o único que era, que é e que há de vir, o único que domina todas as coisas, o único que governa todas as coisas. E a nossa vida deve testemunhar isso. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma consideração? Tudo tranquilo? Dizem que quando ninguém pergunta, ou não entenderam nada, aí não vai perguntar sem pergunta, não tem como, né? Vai falar tudo de novo. Ou entenderam tudo. Então vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Pai bendito, Senhor das nossas vidas e todas as coisas, nós te agradecemos, Senhor, por esta porção da Tua Palavra. Por entender, Senhor, a importância de que nós tenhamos uma cosmovisão baseada na Palavra de Deus. A importância, Senhor, de termos um firme fundamento a partir da Tua Santa Palavra, Senhor. Que, como eu disse, é o que nos governa, é o que nos rege, é o que nos dá entendimento. Nós não podemos tomar decisão alguma, Senhor, que esteja fora da Tua Santa Palavra.